Queridos, paz do Senhor. Hoje eu quero, mais uma vez, pela infinita misericórdia de Deus, partilhar com vocês um breve texto, um versículo apenas. Está lá em Atos, capítulo 18, no versículo 28. É o último versículo do capítulo 18. Atos, capítulo 18, do versículo 28, que diz assim: porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Jesus é o Cristo. Queridos, este texto ele fala de um homem chamado Apolo, um pregador eloquente, um pregador apto, preparado, capacitado, um homem forte e poderoso nas Escrituras. Um homem que estava familiarizado com as Escrituras. Um homem que tinha a palavra de Deus na sua mente, nos seus lábios e no seu coração. Alguém que auxiliou a igreja de Corinto. Alguém que teve influência em Éfeso, em Corinto. Alguém que teve, de facto, influência e impacto. É importante dizer que Apolo, ao que parece, possuía de facto um conhecimento muito forte, que era acompanhado pelo poder do Espírito Santo e pela palavra de Deus. Alguém que, quando chega a Corinto, já tem então ali uma igreja plantada. Ali então ele passa a ter grande impacto e influência sobre aquela comunidade e sobre aquela cidade. O versículo 28 diz que com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Jesus era o Messias, que Jesus é o Cristo. Queridos, isto é tremendo. Apolo, com grande poder, convencia publicamente os judeus. Vejam, provando por meio das Escrituras que Jesus de facto é o Messias, que Jesus de facto é o Cristo. Será que nós compreendemos bem isto? Vejam que o seu argumento apresentado em palavras, em um discurso, em uma conversa, em um relacionamento, convencia os seus opositores, os seus adversários, os seus ouvintes. Eles eram então agora convencidos pelas palavras de Apolo, pelo argumento de Apolo, pelo poder de argumentação das suas palavras, pelo poder então da exposição de suas palavras, que mostravam, que confirmavam, que evidenciavam por meio das Escrituras. Então isto é vital, isto é importante, provando agora que Jesus é o Cristo. Amados, isto é extraordinário. Apolo convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Jesus é o Cristo, que Jesus era o Cristo. Amados, prestem bastante atenção ao que eu vou dizer. Para a salvação, é impossível nós, homens, intervirmos nessa obra, porque essa obra ela pertence a Deus. A salvação vem de Deus e é Deus que promove e conduz então o homem à salvação. Essa obra ela não é minha, ela não é sua, ela não é nossa, ela não é no homem, nem nunca será. Mas é a pregação do Evangelho. E o meio que Deus usa para que essa obra de salvação se manifeste na vida do pregador é a pregação do Evangelho. Entretanto, aqui, o papel de Apolo é mostrar de forma clara para os judeus que não acreditavam quem era de facto Jesus, que era o Cristo.
algo que para os judeus era loucura. Porém, eles não podiam negar ou rejeitar pelas Escrituras que Jesus não era o Cristo. E sabe porquê? Porque Apolo estava amparado nas Escrituras e provou para os judeus, diante das Escrituras, que para os judeus era de facto a palavra verdadeira de Deus. Então eles poderiam continuar a negar, mas ainda assim era impossível desconstruir isso nas Escrituras e jamais deixaria de ser uma verdade amparada nas Escrituras, uma verdade bíblica, que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias. Então vejam, eles poderiam continuar negando, mas essa verdade, ela era real e bíblica e tinha amparo e respaldo nas Escrituras. E que por elas, os judeus, não poderiam negar essa verdade. Então vejam a importância do conhecimento das Escrituras, a relevância que a Escrituras ela deve ter em nossa vida. O estudo das Escrituras é essencial, a meditação nas Escrituras é importante, é vital para a nossa vida. O povo padece por falta de conhecimento e não por causa do conhecimento de Deus, de Cristo e do Evangelho. Estevão foi apedrejado e chamado de traidor por causa dos seus conterrâneos, porque eles se sentiram frustrados e indignados pela sabedoria de Deus na vida de Estevão e pelo seu poder de persuasão. Por isso então mataram Estevão, por isso apedrejaram Estevão, porque não conseguiram desconstruir aquilo que ele anunciava então ali para aquela multidão de forma clara e solene, totalmente amparado e centralizado nas Escrituras. Queridos, embora nossa geração tente desconstruir o papel do cristão e a importância que as Escrituras devem ter em sua vida, na questão do estudo, na questão da dedicação, na questão da examinação das Escrituras, embora então digam de forma muito profana e invertam o sentido daquilo que é liberdade e aquilo que é libertinagem, aquilo que é santo e aquilo que é profano, porque embora o dedicado, o estudante, o seminarista, o zeloso, seja destratado como religioso, como fanático, como legalista e ao mesmo tempo o desleixado, o relaxado, o liberalista, aquele que usa e abusa então da sua suposta liberdade em Cristo para poder andar e viver de qualquer jeito, viver de qualquer maneira. E isso vem entrando no seio da igreja e isso gera consequências terríveis. Então que nós não venhamos confundir liberdade em Cristo com profanação. E não confundemos sede e fome de Deus com legalismo. Porque o nosso papel em Cristo, como homens e mulheres de Deus, é ser aptos e preparados nas Escrituras. É saber explicar e apresentar de forma clara e coerente a razão da nossa fé para com os incrédulos, para com os pecadores, para com os ímpios, ou mostrar para os religiosos, apresentando a razão da nossa fé com respaldo e amparo nas Escrituras. Então você e eu devemos estar fundamentados nas Escrituras. Você deve estar alicerçado na Escritura. Sua fé, seu credo deve ter amparo nas Escrituras. A base da sua fé e da minha fé deve estar ligada, deve estar familiarizada às Escrituras Sagradas, à Palavra de Deus. E o meio de testemunhar é pelas Escrituras, é nas Escrituras, é apresentar as Escrituras, é falar das Escrituras, é expor as Escrituras. E aqui, Apolo, ele não falou de si.
O centro da mensagem de Apolo, o centro do seu testemunho, não era ele, mas foi sempre Jesus, que era o Cristo. Então é necessário, queridos, que nós pensemos sobre estas verdades. A nossa expressão, os nossos lábios, a nossa boca, o nosso viver deve estar totalmente amparado com as Escrituras Sagradas. Então a minha oração neste dia é que nós sejamos, sim, de facto fortes, poderosos, aptos, preparados e capacitados nas Escrituras e no conhecimento de Deus, para que o nosso testemunho e os nossos discursos tenham de facto impacto na vida de homens e mulheres, na vida da nossa cidade e na vida da nossa sociedade. Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente. Reflita sobre esta verdade. Reflita que relevância, que importância tem a palavra de Deus na sua vida. Você tem sido uma pessoa dedicada? Você tem sido uma pessoa zelosa? Você tem sido uma pessoa que medita na palavra de Deus dia e noite? Que relevância tem a palavra de Deus para a sua vida? Isso dita muito de quem você é e de quem eu sou.